Oi, Agora, olhando pra tela. oi pessoal, a gente tá em São Paulo. A gente vai falar de São Paulo. Em São Paulo. Manda beijo. Fala galera, hoje nós vamos falar desse cara fantástico que é São Paulo Apóstolo. Para quem não conhece a história de São Paulo, ele começou a sua caminhada, né? Antes disso, ele nasceu em Tarso, que fica na Turquia, e ele tem por nome de nascimento Saulo, que quer dizer o Grande. Então a sua família de renome, de fariseus, ele era estudado na teologia da lei de Moisés, ou seja, ele era um doutor da lei e um perseguidor da igreja. Então ele tinha esse nome, Saulo, quer dizer o grande, Saulo, o perseguidor, porque ele perseguia os cristãos. Então, galera, houve um momento em que dessa sua jornada perseguindo os cristãos, onde ele teve um encontro com Jesus Cristo, que já havia ascendido aos céus. E esse encontro, ele acabou caindo do cavalo e sua visão foi ofuscada pelo sol. E ele escutou uma voz estridente que dizia: Saulo, por que me persegues? Ou seja, era o próprio Jesus Cristo falando com ele. E nesse momento ele entendeu que Cristo era o Senhor e o Salvador. Então ele começou a sua caminhada como cristão batizado com a efusão do Espírito Santo. Ele estudou, ele leu, ele já era um cara estudado, ele estudou ainda mais 10 anos até ele poder ir anunciar a palavra, né? Poder proclamar o Evangelho de Cristo. E nesse meio tempo, ele adotou um outro nome, Paulo, que quer dizer o pequeno. Ou seja, aquele cara que antes era o grande, estava acima dos outros, se achava o superior, se colocou com humildade e disse: eu sou o menor entre os meus irmãos apóstolos. Ele se colocou como o menor entre os apóstolos, assim diz a palavra. E então ele iniciou a sua caminhada, né? Ele era um cara muito colérico, né? O que quer dizer colérico? Era aquele cara turrão, que ia pra cima, que não tinha aquele cara assim, eu vou e vou. Tanto que na palavra ainda diz que ele brigou com alguns irmãos dele, porque ele falou: esse cara não vai comigo porque ele não anuncia a palavra, ele não fala nada, ele é um encosto, ele é um incômodo. Eu vou. Ah, não, mas tem que levar. Então fala o seguinte: vai vocês, eu vou pra cá. Ele ia sozinho, porque tamanha era a força e a vontade que ele tinha de anunciar a palavra. Tanto que se nós lermos todo o Novo Testamento, vamos ver que a maior parte das cartas que tem foram escritas por Paulo. Ou seja, ele foi um dos maiores disseminadores da palavra, né? Nós vamos estudar um pouco mais a palavra, se nós estudarmos mais a fundo, nós vamos ler lá que quando os apóstolos se espalharam, né, para anunciar a palavra, nós vamos ver que Tiago foi à Espanha, apóstolo João, foi para a Turquia, em Éfeso, e vamos lendo assim. E Paulo foi divulgar a palavra para o meio mundo. Também foi a Éfeso divulgar a palavra na Turquia. De lá ele foi para Tessalônica, que é a carta aos Tessalonicenses. De Tessalônicos ele foi para Colossos, que é a carta aos Colossenses. De lá ele ainda foi para Roma. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo. Assim como a carta aos Gálatas, que fica na Grécia. E assim foi a difusão de Paulo, né? As missões de Paulo, né? Propriamente dito. Anunciar a palavra a todo o Oriente ali, europeu. Então, se a gente pegar, Paulo foi um dos maiores disseminadores da palavra. Ele não tinha medo, ele ia. Ele anunciava com intrepidez. Nós pegarmos lá a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele vai nos ensinar a oração, que é a armadura do cristão, que quer dizer o quê? A gente, para anunciar a palavra, a gente tem que estar embraçado com o escudo da fé, empunhando a espada da justiça, que é a palavra de Deus, que corta todo laço maligno que nos aflige, que aflige os nossos próximos, através da nossa boca, através da proclamação da palavra. Na carta aos Coríntios, olha, outra carta que Paulo também escreveu, Paulo nos diz que anunciar o Evangelho
não é glória para mim, mas é um dever que me impõe. Ou seja, nós como cristãos temos que entender que nós somos e nós devemos anunciar a palavra a todo momento. E assim como Paulo, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem com vocês. Sigam o exemplo de Paulo. Ele mesmo fala: sigam o meu exemplo, porque eu imito a Cristo. Então, se vocês querem ser imitadores de Cristo, imitem a Paulo. Amém? Deus abençoe todo mundo. Só por ti, Jesus, é nós que avua. Tchau, tchau.